Pronto. Paz do Senhor, queridos. Então, vamos começar a nossa reunião. Eu vou aqui desliguei o microfone de todo mundo e eu estou muito feliz em revê-los. Alguns eu não vi há um certo tempo. Aliás, alguns não estão podendo participar dos cultos, não é? Eu estou vendo ali o nosso irmão presbítero Eloy Martins, está lá conectado. Mas, Eloy, se o senhor quiser falar em algum momento, no cantinho da tela do seu celular, vai ter um símbolo de um microfonezinho. Estou vendo o Gustavo mexendo ali. Daí é só clicar no microfonezinho que conecta o microfone. Tá certo? Se em algum momento o senhor quiser participar conosco. A irmã Naí também não está podendo participar dos cultos, não é? Também faz parte do grupo que não está podendo vir na igreja, não é? Então, mas mesmo assim é uma alegria muito grande rever nossa irmã ali participando da reunião conosco. Antes de mais nada, irmãos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Eu tinha visto Eduardo, estou vendo Eduardo ali. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Eu vou abrir aqui o microfone de Eduardo, ou ele mesmo pode abrir. Espera aí, já descobri como é que faz. Deixa eu testar aqui o meu. Pronto. Então, eu pedi ao nosso presbítero Eduardo para fazer uma oração juntamente com todos nós. Pai do Senhor, irmãos. Vamos orar ao Senhor? Deixa eu baixar o microfone do outro aqui. Aí. Vamos orar ao Senhor, então. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de podermos participar dessa reunião. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio que é de te servir, de trabalhar na Tua obra. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que Tu venhas abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, que essa reunião seja produtiva, próspera, Senhor, para o Teu reino e para a Tua obra. Abençoa nosso pastor, ser com ele, Senhor, direcionando em cada passo dado, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, ó Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá. Então, que bom estar aqui com os irmãos. Em continuidade, eu vou ler aqui alguns versículos da Palavra de Deus, que está em 1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não governar a sua casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé e em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne
foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Glória a Deus por essa palavra. Meus queridos, aqui eu não vou explicar aos irmãos essa palavra, porque talvez fique um pouco cansativo, né? Falar sobre, fazer uma explicação assim para os irmãos, e também eu quero que a reunião não dure muito. É uma alegria muito grande. Deixa eu fazer ali uma breve chamada. Aqui na ordem da minha tela está o presbítero Samuel ali em cima, depois a irmã Marilene, a irmã Joelma, a nossa irmã Naí, irmã Elisângela, irmão Fábio, Grace Kelly, Misael, o nosso irmão Diácono Robson, ele é o segundo dirigente lá da congregação Hebron, é o Marcos Aurélio, é o Marcos, está ali com a irmã Franci, né, os dois comendo na hora da reunião, a irmã Ana Paula, o Gabriel Gustavo, Jorley, irmã Luciene, presbítero Eloy Martins, está ali o servo de Deus, ó, que bom que o senhor está aí. Jonas, meu irmão Valdinei está lá com o meu querido, minha joia preciosa, Paulino D'Agostin, está ali, ó. Esse é precioso, irmãos, né? É uma honra muito grande tê-lo ali. Thaisa, Igor, Eduardo, quem mais? Irmã Geni, Maicon. Ô, Maicon, já ia falar mal de você, pensei que você estava dormindo. Michel, também Gelson e Isaac, né? Gelson e Isaac estão com a câmera fechada. Esses são os que estão conosco por enquanto, tá certo? Pode ser que entrem mais no decorrer da reunião. Então, essa reunião, ela tem por finalidade, irmãos, primeiro eu vou falar algumas coisas bem rápidas, depois eu vou abrir para alguns irmãos falarem, né? É bem verdade que nem todos terão a oportunidade de falar, mas a maioria vai poder se pronunciar sobre assuntos específicos que nós vamos tratar aqui. Primeiro que tudo, os irmãos sabem que nós estamos ainda debaixo da portaria do governo, né? Aquela portaria que determina ali, regula o funcionamento dos templos, né? E a portaria, ela vem se ora aperta, ora frouxa. A gente está sujeito, o governo edita a portaria e ele mesmo fica interpretando a portaria que ele edita. Então, em termos gerais, ainda estamos naquelas restrições de 1,5 metro de distância, ainda estamos na restrição de não poder nos abraçar, eu não posso impor a mão sobre os irmãos na hora do culto para orar, não pode haver contato físico, né? Ainda estamos 1,5 metro de distância, álcool em gel na porta, os banheiros da igreja têm que estar sempre limpos, assim como o bebedouro, né? Todo o ambiente da igreja deve estar radicalmente, digamos, limpo. As reuniões, no caso dos nossos cultos, não podem durar, a recomendação é que não durem mais de 1h30. Então, o decreto foi necessário colar ali na porta e além do público que não pode vir ao templo, né? Basicamente, aqueles que o decreto enquadra como sendo grupo de risco, como sendo idosos a partir de 60 anos e pessoas com doenças crônicas, não é? Pessoas que têm algum problema que vai prejudicar a imunidade, e as crianças, não é? Por que as crianças não estão podendo, por enquanto, participar dos cultos? Pelo seguinte, porque as crianças, elas não conseguem ficar o culto inteiro com máscara, não é? Então, por isso que elas não podem participar dos nossos cultos. Um irmão trouxe uma criança de 8 anos, outro dia, para o culto, e me questionou: pastor, meu filho pode ficar? Eu disse: olha, se ele suportar ficar o tempo inteiro de máscara, que é a recomendação legal, não é? Então, eu não vejo nenhum problema dele ficar no culto. Daí a criancinha ficou lá de máscara o tempo inteiro. Mas, em termos gerais, elas não conseguem, por isso que elas não podem vir à igreja. Então, esse decreto, como os irmãos sabem, foi a partir do dia 17 de março que começou isso tudo. 17 de março proibiram os cultos no templo. Então, ficou por um pouco mais de um mês
esse decreto assim, depois veio ficou 40 dias. Depois veio a flexibilização do próprio governo do estado com essas restrições que nós estamos até hoje. Então, essas restrições, por exemplo, a primeira interpretação que deram, a gente não podia tirar máscara, aliás, a gente podia tirar máscara para falar na igreja. E assim eu repassei para os irmãos. Depois veio uma recomendação por causa de alguns casos de coronavírus em templos, em outras cidades. O governo do estado, então, mandou que todo mundo, para orar, ou para cantar, ou qualquer outra coisa na igreja, tinha que ser de máscara. Agora, na última semana passada, eles flexibilizaram de novo, reconhecendo que não tinha condições de você ser oficiante em uma celebração usando máscara, porque teve alguns casos de sufocamento, de pessoas que passaram mal no meio de uma celebração religiosa. Então, eles liberaram novamente que quem fosse agora, nesse momento, está liberado novamente para quem vai cantar, pregar, porém, a gente tem que ter o álcool 70 ali. A ordem é que a gente não está meio que cumprindo, a ordem é que cada pessoa que pega o microfone, depois alguém pegue uma flanela, alguma coisa com álcool 70 e limpe antes de passar para outra pessoa. Né? Então, ainda tem mais esses detalhezinhos, mas que fique claro, e é importante que todo mundo saiba, que não é uma coisa minha. Eu sigo diariamente, eu recebo instruções do que fazer na nossa igreja. Não é? E eu tenho que ser fiel a essas diretrizes que passam para mim. Então, esse é o status dessa questão do governo do Estado atualmente. Então, baseado nisso, o nosso templo, que é um templo que foi construído e para caber cerca de 400 pessoas, atualmente, com a demarcação do templo, cabe pouco mais de 40 pessoas. Então, 10% da igreja. Pelo decreto do governo, a igreja pode funcionar com 30% da capacidade. Mas depois de aplicar as regras que eles exigem, de 1,5 metro de distância e tal, essa capacidade cai para pouco mais de 10%, 11%, vamos supor. 40 lugares não é suficiente nem para a gente acomodar os nossos adolescentes, nem os jovens da nossa igreja, que é um grupo considerável. Então, o que é que eu fiz? Né? Inclusive, eu pedi conselho aos irmãos acerca disso. É dividir as nossas atividades em vários cultos. O círculo de oração, por exemplo, na segunda, tem irmãs ali, são poucas, mas tem algumas irmãs que só vêm ao círculo de oração. Tem outros que só vinham, tem alguns adolescentes, por exemplo, que só vinham mais ali na sexta-feira, no ensaio deles. Não é? Tinha alguns, principalmente aqueles que dependem dos pais, que ou não são da nossa igreja ou não são crentes. A mesma coisa os jovens. Eu tenho jovens que têm algumas restrições por parte da família e também de locomoção. Então, eles só vinham no dia ali deles, que é geralmente o sábado. Então, a ideia era transformar cada encontro da nossa igreja num culto. Então, assim, a segunda-feira, basicamente, as alterações surtiram na segunda e na sexta. Na sexta-feira, no que seria o círculo de oração dos adolescentes, a gente transformou num culto. E assim, eu já me passou pela cabeça tirar o título de culto e voltar a ser círculo de oração. Só que assim, eu estava pensando, depois o irmão Samuel vai dar a opinião dele, eu estava pensando que com as restrições do governo não vai mudar muita coisa, né? Porque os adolescentes, eu queria dar mais liberdade para eles, tirando o culto e colocando o círculo de oração de novo. Só que não vai adiantar muita coisa, porque eles vão ter que sentar a 1,5 metro de distância ainda, vão ter que usar máscara, a mesma coisa. Então, a gente, basicamente, mudando de culto para círculo de oração, eu acho que não vai alterar em nada. A mesma coisa o círculo de oração da segunda, das irmãs e dos irmãos. Não é? Se você mudar o nome, basicamente também não vai alterar nada, porque as restrições são as mesmas. Então, os irmãos vão ter que sentar a 1,5 metro de distância do mesmo jeito, vão ter que usar máscara da mesma maneira, né? Então, não vai mudar muita coisa, não vai trazer nenhum tipo de liberdade.
Então, e é bom, irmãos, a gente seguir as regras. É muito bom a gente seguir as regras. Eu não gosto de pregar desgraça, certo? Não prego derrota nem desgraça. Nem fico falando em luta, que a gente tem que pregar fé e poder de Deus. Mas eu tenho um irmão, meu irmão mais velho da área de saúde, e todos os dias ele está me atualizando sobre o que está acontecendo aí afora desse negócio aí do coronavírus. Todo dia ele diz, Mário, olha, isso é uma doença que não se brinca. Eu sei que você é um homem de fé, que você crê que essa doença não vai chegar a você nem aos irmãos da igreja. Mas agora, por exemplo, segunda-feira, os transportes vão começar a funcionar de novo, transporte coletivo. Então, as pessoas vão passar a compartilhar novamente o mesmo espaço ali, colocou a mão, pegou o vírus. E se uma pessoa dessa for para a igreja, a gente tem que estar preparado, tem que estar com as medidas de saúde em dia. Tem que estar todo mundo com a mão esterilizada, usando a máscara certinho, não é? Para a própria segurança dos irmãos. Então, a gente sabe que de Deus vem a vitória, mas a gente também faz a nossa parte, não é? Até para a gente não viver assim em tentação, né, irmãos? Nem viver tentando, nem cair na tentação. Então, essa é a situação atual. Baseado nisso, os nossos cultos, eles estão facilitando algumas coisas. Essa divisão de cultos, ela proporciona que os irmãos participem. Cada grupo de irmãos tem uma oportunidade de ir à igreja. E, para a glória de Deus, isso tem funcionado. Os irmãos adolescentes vão na sexta e vão, por exemplo, no domingo à tarde, que é o culto da família com a participação deles. Quem está acompanhando o culto das 17 horas, testemunham, né? São testemunhos que esse culto está sendo uma bênção de Deus. O da semana passada, desse último domingo, eu tive que me meter e encerrar o culto às 18h30, porque se eu deixasse a cargo de Gelson, né? Ele estava aqui há pouco tempo, acho que saiu. Se eu deixasse a cargo de Gelson, o culto... Ah, não, ele está conectado, aqui ele está calado. Se eu deixasse a cargo de Gelson, o culto ia passar, e deu 18h30, os irmãos do culto das 19 já estavam chegando. Mas aí participou um grupo grande das 17 e um grupo grande às 19. O único trabalho que a gente precisa, irmãos, melhorar a frequência é a escola dominical. A escola dominical, domingo passado, graças a Deus, a classe de jovens e adolescentes ali pelo Zoom, utilizando essa plataforma virtual, foi uma aula boa, mas ainda não teve uma frequência assim, acima de 50% dos nossos jovens e adolescentes. Tem uma quantidade boa, porque eles são muitos, mas ainda não teve uma participação aceitável, assim, uma participação que deixe a gente feliz. Então, seria interessante, nós que somos os obreiros da igreja, que formamos a liderança, motivarmos não só os jovens e adolescentes, mas também os nossos irmãos, nós mesmos aqui, ó, se tivesse essa quantidade aqui, tem 28 pessoas conectadas atualmente, né? Tirando o Robson e o irmão, só Robson mesmo, que não é do Estevão de Matos, que congrega no Hebron, o segundo dirigente, todos os outros são. Então, se a gente tiver uma classe de adultos com 28 pessoas, como está aqui nessa conferência agora, a gente teria uma classe muito bonita ali no domingo, não é? No domingo de manhã. Então, os irmãos, eu sei que cada um tem as suas particularidades. Me perdoe citar algumas, mas eu sei. Ó, o presbítero Samuel me avisou que estaria trabalhando durante esses finais de semana. A irmã Geni, que está conectada ali, também está trabalhando domingo de manhã, não é? E eu sei de vários outros casos. Eduardo, às vezes, está de plantão, não é? O irmão Valdinei, às vezes, também precisa trabalhar. Irmão Eloy, não está vindo na igreja porque está no grupo da Idade de Ouro. Então, eu sei das particularidades dos irmãos que estão aqui, mas a maioria pode vir à escola dominical e motivar outros irmãos. Vamos, irmãos, à escola dominical, porque é uma bênção, né? Vamos aprender a palavra de Deus. Então, é o único trabalho que a gente precisa melhorar na nossa igreja. Além disso, acerca desses cultos, tem alguns cuidados que a gente precisa voltar a tomar, não é? E que nós não estamos tomando. O alerta, eu já sabia disso, todos nós sabíamos,
Mas a bomba relógio, digamos assim, o pavio dessa história toda, foi semana passada que eu estava participando de um congresso, um workshop sobre discipulado. Eu tinha muitas pessoas conectadas ali, me ouvindo naquela hora, no meio da palestra. Entrou um bêbado aqui, né, na segunda-feira, entrou um bêbado e deu um chute na porta aqui da minha sala e entrou gritando. Aí na hora eu fechei o microfone aqui, pedi licença, pedi para o meu cunhado, que estava fazendo parte da conferência, dar continuidade, e fui lá tentar botar o bêbado para fora. Irmã Geni viu. O bêbado saiu daqui, caiu ali no corredor, foi difícil tirar ele. No final porque queria abraçar a irmã Geni. O Erimar deu um trabalhinho para tirar ele daqui de dentro da igreja. Então, isso daí, coloca a gente em alerta para o seguinte: todos os trabalhos da igreja, a gente precisa ter alguém na portaria da igreja. A gente precisa ter alguém cuidando da porta e a gente precisa de alguém na recepção. Pelo seguinte, na porta, primeiro, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Foi difícil botar aquele homem para fora da igreja. Então, você imagina, os irmãos lá no círculo de oração, de repente entra um bêbado desse, como aquele, estava louco, saiu daqui, não se aguentava em pé, subiu na moto e por pouco não causou vários acidentes e parou na lanchonete ali em cima do morro. Então, imagine, todo mundo vem para a igreja orar, sentir a presença de Deus, de repente entra um atribulado desse e bagunça tudo. Então, isso desmotiva os irmãos. Se isso chegar a acontecer, os irmãos vão ficar desmotivados. A mesma coisa, então a gente precisa de alguém na portaria, não é? Por exemplo, no culto de sexta-feira. No culto de sexta-feira, a irmã Regiane sempre está ficando ali na recepção. É um negócio que ela está fazendo por amor mesmo ali com os adolescentes. Mas na porta não está ficando ninguém. Então, nesse sentido, eu preciso da ajuda dos obreiros, né, para me ajudarem a ficar na porta. Quando eu posso, por exemplo, segunda-feira agora no círculo de oração, eu fiquei lá sem nenhum problema. Cuidei, deu 8h15 mais ou menos, eu percebi que ninguém ia chegar mais, eu fechei o portão da igreja e vim trabalhar e fiquei olhando ali pela câmera se chegava alguém, mas não chegou mais ninguém. E a recepção é importante porque a gente tem agora pessoas vindo de máscara para a igreja. Então, essas pessoas a gente não pode mais abraçar naquele momento ali para receber os visitantes, e também eles precisam ser cumprimentados na entrada e orientados sobre o lugar onde eles podem sentar ou não na igreja. Né, irmãos? Quando tem algumas pessoas que quando estão na recepção eu fico tranquilo. Por exemplo, a irmã Marilene está na recepção, ela sabe, ela faz um papel que ela junto com a irmã Naí faziam muito bem. A irmã Naí uma vez veio falar comigo e disse: pastor, não precisa o senhor pedir para ninguém trazer cadeira aqui para cima. Deixe que quando for lotando, eu mesmo vou gerenciando isso. Foi, irmã Naí? A senhora me falou. Fica melhor para mim eu mesmo gerenciar isso. Aí eu deixei. Quando ela está na recepção, junto com a irmã Marilene, também Anne de Luiz, Grace Kelly Domingo fez esse papel muito bem feito também, junto com Jonas. Eles cuidam ali para colocar a cadeira, para orientar as pessoas onde sentar, tudo certinho. Quando acaba o culto, até as cadeiras eu procuro e não encontro mais. Eles mesmos tomam cuidado de guardar as cadeiras. E é importante para ir também recebendo os irmãos ali, falando em nome da igreja. Seja bem-vindo, não é? Você pode sentar naquele lugar, sinta-se bem. Isso é uma coisa que faz toda a diferença na nossa igreja. Nós tivemos recentemente um caso de um casal que não se sentiu bem recebido na nossa igreja. E eu, quando fui falar com ele, em nome da igreja, né, ali, o camarada até que meio que me agrediu. E eu tive que falar um pouquinho alto com ele para ele poder se redimir e me pedir perdão. Mas ele disse que era um pregador famoso. Tá? Fora a soberba do irmão, a gente precisa... Né? A irmã Marilene acompanhou esse caso ali. Ele disse que era um pregador famoso, que era para ser tratado com um tapete vermelho na nossa igreja. E a gente não estendeu o tapete para ele andar. Enfim, meu irmão, fora a frescura do irmão, dá vontade de dizer, seja homem, rapaz. Mas não disse isso, não.
que eu não posso dizer, eu sou pastor. Mas, enfim, isso aí serve de alerta para a gente melhorar a nossa maneira de recepcionar os irmãos, né? Então, esses dois pontos a gente ainda precisa melhorar nos cultos. Tem alguns cultos que estão ficando sem recepcionistas. Eu sei que as irmãs escalam ali certinho, mas tem alguns cultos que os recepcionistas não estão vindo. Por exemplo, teve culto de domingo. O culto de domingo à noite, o culto foi uma bênção, mas a recepcionista não veio. Aí quem fez o papel da recepcionista foi Grace Kelly, que saiu da secretaria, foi lá e tomou a frente e colocou cadeira e foi lá e organizou o povo junto com Jonas, e aí funcionou muito bem. Mas aí esse ponto, eu sei que as irmãs podem resolver para mim muito bem, né? Podem dar uma atenção melhor e passar as instruções para as irmãs. Ó, irmãs, chegou alguém, não pode apertar a mão, mas as irmãs vão lá, recebem bem, acomodam, tá? Esse papel que as irmãs já fazem, só para a gente tomar cuidado de não falhar. Outra coisa, essa organização de cultos, de vários cultos na semana, por exemplo, com adolescentes, jovens, tal, ela também facilitou a gente servir a Santa Ceia, não é? A nossa Santa Ceia, esse mês vai ser do dia 11 ao dia 16, tá certo? No Templo Central, o culto, a Santa Ceia começa dia 6, no sábado, e vai até dia 11. Aí, dia 11, começa nas congregações. No caso da nossa, começa na quinta-feira, que é véspera de feriado, eu acho, né? Ou não sei se é feriado. Dia 11 é feriado de quê? Quem sabe? Dia 11, eu não sei, parece que é dia dos namorados, né? É? Eu vou abrir o microfone de Grace Kelly. Fala aí, Grace. Dia 11... Dia 11 é Corpus feriado Christi. Corpus Christi, é verdade. É verdade. Olha aí como está a minha cabeça. Dia dos namorados, ó, vai se converter. Dia 12, dia namorado é dia 12, onde a gente bota o Santo Antônio de cabeça para baixo, né? No copo. Quem é solteiro aí, está encalhado. Aí, no caso a gente já é casado, a gente não bota, mas tem solteiro aí, estão apelando. Então, começa dia 11 e vai até o dia 16. Então, essa organização de vários cultos, ela é importante porque até facilita isso também, não é? Por exemplo, dia 11, no culto da vitória, a gente serve a ceia. Dia 12, a gente serve para os adolescentes. Dia 13, para os jovens. Dia 14, a gente serve no culto das 17 e no das 19, não é? E na segunda, para o círculo de oração, para quem não participou ainda. E na terça, também, para quem estiver ali e não tiver participado. Então, facilita, né? Eu servir a ceia. Primeira ceia, eu servi individual ali, porque a gente estava proibido de abrir o templo. Agora melhorou um pouco. Eu creio que vai melhorar mais, em nome de Jesus. Então, os irmãos, para servir a Santa Ceia, teve alguns cultos aí que eu também senti falta de obreiros. Por exemplo, não vou citar qual culto, mas teve culto que eu tive que pegar um jovem e pedir para o jovem servir a ceia. Ele fez um monte de coisa errada, por exemplo, serviu o vinho primeiro que o pão, né? E deu um monte de deslize que eu fiz vista grossa ali, serviu a ceia para quem não era batizado. Teve algumas falhas aí, e eu fiz de conta que não estava vendo, por quê? Porque não tinha obreiro para me ajudar, né, irmão? Os obreiros aí alguns obreiros estão decretando feriado, né? Então, tem uns que estão ficando com as crianças. E eu sei, por exemplo, agora para essa reunião, irmão Júnior está visitando os idosos aí, né? Aos poucos ele está indo na casa de um de outro. Hoje, inclusive, eu acho que ele está na casa de irmã Anaí, né, irmã Anaí? Ele falou para mim que ia visitar a irmã Abel. Ele junto com o irmão Irimar. Irmã Nalva está na reunião ali junto com o Michel. Então agora ela estava aparecendo na câmera lá. Então, eu sei onde estão alguns obreiros que não estão participando aqui. Por exemplo, Jaziel está trabalhando. Essa semana está trabalhando até às 23 horas. Então, tem alguns que me avisaram, que me deram justificativa. Quando eu falo assim, que eu estou sentindo falta dos obreiros, eu falo principalmente daqueles que não estão dando satisfação, né, irmãos? Aqueles que nem participam, nem dão satisfação e tá. Então, assim,
tá levando relaxadamente as coisas. Então eu preciso dos irmãos em cada culto desse, não é? Tem uma coisa que eu não entendi. Irmão Júnior não está na reunião, mas está ali Michel, que irmã Nalva também pode testemunhar disso. Irmão Júnior, ele sempre me fazia o seguinte questionamento: pastor, por que os obreiros não vêm no culto de quinta? Antes da pandemia, ele já dizia, por que os obreiros não vêm no culto de quinta? Daí eu sempre respondi para ele, eu não sei, irmão Júnior, por que eles não vêm no culto de quinta. Porque eu, particularmente, nunca disse que ninguém na quinta-feira não precisava vir para a igreja. Mas pense num culto que sofre. Tem culto, já teve culto de terça, que eu comecei o culto, orei, cantei os hinos da harpa, fiz a leitura, e depois que os obreiros começaram a chegar, tudo bem, alguns estavam vindo do trabalho, mas outros não, chegam assim, como... Tem uns que dizem, pastor, não fui para o culto porque eu cheguei 7 horas em casa. Sim, criatura, mas o culto é 7h30, não é? Ou mesmo se chegou 7h30, chega um pouquinho mais atrasado, mas vai para o culto. Quem é obreiro, quem tem função de liderança, tem que ter responsabilidade, né, irmãos? Por exemplo, como é que os nossos liderados vão ter motivação para participar das atividades do culto se nós que somos a liderança não participamos? Então, assim, veja que eu não estou chamando a atenção dos irmãos. Como sempre, eu estou ensinando com muita paciência que quem é obreiro, basta você ver a leitura que a gente leu agora, 1 Timóteo capítulo 3, e você vai ver que ali tem recomendações para obreiros, para diáconos e para mulheres, né? Também para as mulheres. É uma recomendação completa, tá certo, irmãos? Então, eu preciso dos irmãos, que os irmãos estejam presentes nos cultos. É bem verdade que não pode, a maioria não pode estar em todos, eu reconheço, irmãos. Reconheço mesmo. Não pense que eu sou imprudente, não. Eu não sou filho de Belial. Sou crente em Jesus, salvo. Só que os exageros, o excesso de ausência, a gente deve buscar resolver, tá certo? Então, os irmãos me ajudem nesse sentido. Olhe, eu consegui, mês passado, aqui dando continuidade, que eu falei que ia terminar rápido, eu consegui, mês passado, doação de 15 cestas básicas. E acreditem, tem muita gente precisando de ajuda na nossa igreja. Muita gente mesmo, irmãos. Agora, começou a pesar agora no mês de junho. A igreja fechou em março, as pessoas começaram a ser demitidas em março, em abril elas ainda tinham um dinheirinho, em maio as pessoas estavam apertadas, agora em junho tem pessoas no sufoco, tem pessoas sofrendo. Nós temos casos de empresários que a gente precisa ajudar com cesta básica. Independente de ser empresário ou não, temos irmãos que viviam bem, digamos assim, que agora a gente está precisando ajudar. Então, eu fiz uma campanha para arrecadação de alimento no mês de abril, e com essa campanha eu consegui manter os irmãos, vários irmãos que me procuraram e alguns que eu identifiquei que estavam passando necessidade, e eu não permiti que os irmãos continuassem passando necessidade. Pelo menos quando eu sei, eu vou lá e tento resolver. Então, a gente conseguiu, os irmãos doaram bastante alimento, também a gente conseguiu algumas doações. Teve um dia que o mobzinho de Thaisa veio pendendo para um lado, com tanta cesta básica que a gente conseguiu uma doação boa lá no Templo Sede, só que agora os alimentos estão se acabando, né? Aí eu vou ter que começar uma nova campanha de arrecadação de alimentos. Então eu peço aos irmãos que me ajudem nessa campanha. Eu preciso, porque a gente tem pessoas na igreja que estão passando necessidade mesmo. E a gente precisa ajudar os irmãos, tá certo? Deus está abençoando vários, assim, a maioria, mas tem alguns que precisam de ajuda, acreditem. É que eu não divulgo, mas se alguém quiser, assim, se inteirar desse assunto, me procure particularmente. Fora as congregações. Quando eu sei que tem alguém passando necessidade, eu tive alguns casos na congregação Paz no Vale, eu fui lá e ajudei, junto com o presbítero Fabiano, que é o dirigente de lá, e eu acho que eu tive um caso só lá no Hebron, né? No caso, o irmão do Hebron veio diretamente aqui e me pedir ajuda. Ele mora aqui pertinho por trás do Estevão de Matos,
Daí ele veio me pedir ajuda porque ele estava numa situação difícil. E glória a Deus que a gente pôde ajudar. Então, é assim, agora eu vou lançar uma nova campanha de arrecadação de alimentos. Durante essa semana, eu vou produzir o bannerzinho direitinho e vou colocar ali. Daí eu queria que os irmãos me ajudassem. Olha, eu não estou vigiando no máximo as minhas palavras para não parecer inconveniente, né? Porque eu não quero, já cheguei a uma idade que eu não quero briga com ninguém. Eu quero assim que ficar próximo aos irmãos. Estou procurando abraçar os irmãos o máximo possível. Mas é assim, ó, teve departamentos na campanha de arrecadação de alimentos que não trouxe 1 quilo de alimento. Teve departamentos que os membros do departamento não trouxeram 1 quilo de sal. Então, é assim, é como se... Eu não culpo a liderança, mas eu acho que deve ter uma motivação a mais. Por exemplo, tem alguns obreiros líderes aqui que não estão na reunião, nem justificaram. E assim, se eu não for atrás, também não vão estar nem aí, não. Entendeu? Não vão estar nem aí. Não vão nem perguntar o que foi tratado na reunião. Então, por isso que eu faço a reunião, para vocês verem como eu sou bonzinho, olha. Dê glória a Deus por mim. Eu sou um queijo suíço, sabe? Porque eu ainda estou gravando essa reunião para depois disponibilizar o link para quem não participou. E acreditem, irmãos, eu sou da área de tecnologia. Eu sei quem vai acessar depois para assistir. Porque na reunião passada eu gravei e disponibilizei e eu vi quem teve interesse de ir lá. Eu só não digo, mas eu sei. Né? Por exemplo, uma vez chegou uma irmã aqui na igreja para me denunciar um antigo dirigente aqui da igreja. Não vou dizer quem é que ela veio denunciar, porque não convém. Mas a irmã veio falar, falou um monte de coisa absurda. Inclusive na noite de Natal, não foi, Thaís? Em uma das noites de Natal, a irmã veio aqui. A gente atendeu certinho e eu não tenho autoridade para julgar nenhum pastor, porque nós estamos no mesmo nível. Só que foi uma denúncia tão grave que a irmã fez que eu procurei a diretoria da igreja para perguntar o que eu fazia. Daí a diretoria da igreja disse, pastor Mário, deixe que nós vamos tratar. Quando chamaram a irmã, sabe o que ela disse? Ela foi lá diante da diretoria da nossa igreja e disse que era tudo mentira minha. É tudo mentira. Daí você vê como é coisa do diabo mesmo, né? Vai botar a gente numa cilada. Daí o pastor presidente veio falar comigo, meio que me chamou de mentiroso. Assim, ele não me chamou, mas ele disse, Mário, você é um mentiroso. Ele não disse isso, que ele é uma pessoa educada. Mas ele meio que disse assim, ó, pastor, a irmã disse que não falou nada para o senhor, não. E aí ficou, eu não quis levar para o peso da minha palavra e da delas, tá certo, vou resolver, não se preocupe não. Daí eu chamei a irmã aqui, e ela não imagina com quem ela está mexendo. Enquanto ela entrou na minha sala, eu hackeei o celular dela e peguei todas as mensagens. Mas eu fiz isso mesmo, tá entendendo? Porque ela mexeu com uma pessoa séria. Peguei todas as mensagens, depois eu mostrei para ela que tinha pego, ela ficou nervosa e saiu correndo aqui da igreja. Daí eu levei para a diretoria da igreja, está aqui. Eu não quero prejudicar pastor, eu não quero prejudicar irmã nenhuma, eu só quero dizer o seguinte, ó, que eu estou falando a verdade, que eu não estou brincando, não. Né? E graças a Deus se resolveu, e o resultado dessa confusão eu não quero nem saber, porque não diz respeito a mim. Apenas trouxeram a denúncia, me mostraram as provas, depois foram me chamar de mentiroso. Então é assim, ó, alguns irmãos, a gente precisa motivar os irmãos, motivar, colocar para cima. Nós pregamos fé, irmão, nós pregamos a Bíblia. E como a gente prega a Bíblia, a Bíblia Sagrada não é derrota para ninguém. Já pensou a pessoa vir para o culto para sair mais triste da igreja? Não. Ela tem que vir para o culto para sair feliz da igreja. Ela tem que sair daqui regozijante, tem que sair daqui com desejo de voltar. Então, nós temos que unir as nossas forças, porque está nas nossas mãos a responsabilidade de manter a fé dos nossos irmãos acesa. Tá certo? Então, eu conto com a ajuda de cada um dos irmãos. Então, a questão da fidelidade dos obreiros em tudo, na frequência dos cultos, aqueles que estão podendo vir aos cultos, também
nos dízimos, né, irmãos? Nós temos que ser dizimistas fiéis na nossa igreja. Temos que... Agora, eu conversando, por exemplo, com Jonas está ali na reunião, eu vou dizer que Jonas é meu amigo, já tem um tempo que eu conheço ele, e eu disse para Jonas, Jonas, convida os pregadores aí, que você quiser, mas a gente não tem condições de dar oferta para eles. Por quê? Porque a igreja ficou fechada 40 dias, irmãos. Então, durante 40 dias, não houve contribuição de ofertas. Vocês se coloquem no meu lugar como administrador de um templo como esse. Embora a igreja não estivesse sendo usada, mas ela teve que ser mantida limpa. Todos os dias a gente tem que passar o pano na igreja, porque nós estamos sujeitos a fiscalizações, não é? Já vieram na nossa igreja, a gente corre o risco deles voltarem a qualquer momento, e quando a fiscalização chegar, a igreja tem que estar limpa. Então, a gente teve gasto com produtos de limpeza, a conta de luz da nossa igreja precisa ser paga. Tinha a opção de... Eles perdoaram a dívida por 60 dias da seguinte maneira: tiraram de uma mão né, deram com a mão e tomaram da outra. Porque, assim, 60 dias sem pagar a luz, mas depois de 60 dias a gente tinha que pagar todo atrasado. Quer dizer, eles não dispensaram, não, apenas deixaram a gente atrasar, perdoaram o atraso sem cortar o boleto. Daí eu preferi pagar, porque senão, se deixar acumular, como é que a gente vai pagar depois? Então, eu ainda estou pagando dívidas. Infelizmente, Amarildo, eu acho que ele não pôde participar, deixa eu só conferir, ele não está na reunião, mas ele pode testemunhar isso para os irmãos. Daí eu continuo naquele mesmo sistema. Ó. Eu não gasto sem ter para pagar depois. Eu só compro quando a gente tem dinheiro para pagar. Eu não trabalho com dívida em caixa. Eu trabalho com as coisas tudo paga certinho. Então, por exemplo, agora para a ceia, só para os irmãos terem ideia, eu juntei ali as ofertas com o valor em média de 40 a 60 reais, o que a gente gasta para comprar vinho e pão. Os copinhos descartáveis custou 100 reais cada 1.000 copos. Eu tenho ali guardado ainda 1.500 copos aproximadamente. Então, a gente não tem gasto com copo esse mês. Copinho para ceia, tem que ser descartável. E mais dá entre 40 e 60 reais. Então, eu juntei aquela ofertazinha para dar esse valor, para a semana que vem a gente comprar à vista os elementos da ceia, que não é doado, é comprado, a gente tem que comprar. E a gente compra sem deixar dívidas. A gente só compra... Para eu comprar um palito de fósforo, eu ligo para a Amarildo e pergunto se a gente tem condições de comprar. Então, só para os irmãos terem ideia de como funciona a igreja. E esse modelo é a orientação do nosso pastor presidente, né? Ele também trabalha assim, ele só gasta o que a igreja tem para pagar, né? Se ele não faz dívida para frente, só compra à vista. Então, eu estou falando isso só para os irmãos saberem por que nós temos que ser fiéis, não é? Nas nossas contribuições, nos nossos dízimos. Tem alguns irmãos que estão desempregados ainda e não podem dizimar, mas a maioria, para a glória de Deus, estão abençoados por Deus. Então, vamos trabalhar essa questão da fidelidade. E, por último, irmãos, a campanha O Clamor da Madrugada. Essa campanha é uma campanha de oração oficial da Assembleia de Deus de Joinville, e é uma campanha que é assim, ela dura todos os dias, de domingo a domingo, das 4 às 8 horas da manhã. Então, nesse horário, a igreja está de joelhos orando. Então, o que é que se faz? Você não tem que orar das 4 às 8 direto. Você escolhe um período entre 4 e 8 horas da manhã. Você pode orar de 4 até 4 e meia, né? De 5 até 6, que é o nosso horário que a gente já estava acostumado ali no culto matutino, aqui na igreja. Então, você escolhe um período e você ora esse período. O que eu pensei em fazer? A gente deixando assim aberto, eu não sei se os irmãos concordam comigo, que deixando aberto assim para os irmãos orarem,
a experiência mostra que quase ninguém ora. Irmão, escolha um horário entre 4 e 8 horas para orar. Quase ninguém ora. Né? Quase ninguém, até acorda, mas não tem força para orar, tem costume, não sei. Então, eu pensei da gente pegar esse horário das 4 às 8 horas e dividir, tá certo? Dividir por departamento. Por exemplo, ó, os mais jovens que têm mais gás, eu posso pegar Jonas e botar de 4 às 5. E aí ele vai mobilizar os jovens nesse horário, entre 4 e 5 horas, para eles orarem. Porque eles já têm uma campanha de oração, né, de madrugada. Aquela campanha orar é preciso, né? Eles acordam de madrugada para orar. Daí, de repente, irmão Samuel podia, junto com os adolescentes, orar de 5 às 6, ou se ele preferir, de 6 às 7. Entendeu? Então, cada um pegar um período assim para orar. Eu tenho uma sugestão que é mais ou menos assim como eu falei, né? Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Grace Kelly está por ali. Cadê Grace Kelly? Está ali, apareceu. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou deixar assim para vocês sugerirem ali para Grace Kelly qual o melhor horário do departamento. Vamos supor, ó, deixa eu tentar fazer aqui. Jonas, por exemplo, o que é que você acha do horário das 4 às 5 ali com jovens? Pode ser, pastor. Pode ser? Pode ser? Beleza. Deixa eu achar minha caneta aqui. Pode ser, pastor. Tranquilo. Que Thaisa passou por aqui junto com o Marinilton e levaram minhas canetas. Deixa eu anotar aqui. Daí, então, Grace vai me ajudando aí. De 4 às 5 está a cargo da mocidade. Isso os departamentos, mas tem os irmãos que não são departamento que a gente bota depois. Por exemplo, ó, irmão Samuel, qual o melhor horário ali para orar com os adolescentes? Tem que abrir o microfone ali, irmão Samuel, para falar. Travou aqui, pastor. Ah, Tá escutando bem? agora tá ouvindo bem. Tá bom. É sim, pastor. Paz do senhor. Paz do senhor. Dá para falar com os adolescentes, né? Sim. Para eles assumirem esse horário. Mas, no caso, a minha pessoa, eu acordo às 13h20, 4 horas para pego especial. Então, tá para mudar esse horário. Aí eu posso acompanhar, né? Mas eu posso falar com eles, ver como o Marcos e assumir esse horário, sim. Pode ser. Qual horário que o senhor prefere? Não, agora, no momento, no caso, para mim, né, seria antes das 13h20. Para mim. Não, eu digo assim, para incentivar os adolescentes. Qual o melhor horário para incentivar eles? Seria melhor 6 às 7. 6 às 7. Isso. Certo. 6 às 7. Deixa eu ver qual é o outro departamento que tem aqui. Ana Paula, qual é o melhor horário ali para orar, para incentivar os novos convertidos? Pastor, eu acho que seria melhor das 7 às 8. Pensando neles. Certo. Pode ser o mesmo horário, certo? Se você achar que é o mesmo horário ali que a gente vai motivar os adolescentes, não tem problema. Tá, eu vou conversar direitinho com eles e aí depois eu dou um retorno então para o senhor no horário certinho daí. Certo. Mas o melhor horário, a princípio, seria de 7 às 8, né? Pensando neles, eu acredito que sim. Tranquilo. Vamos lá, vamos pegar outro departamento agora. Irmão Jorley, a escola dominical também ora? Ora. Muito, né? Qual que é o melhor horário, irmão Jorley? Para a gente motivar os alunos da EBD. É 6 às 7, pode ser? 6 às 7. Tudo bem. Os irmãos podem ir aí. Deixa eu ver, EBD. Depois Grace vai me ajudando aí. Ela tem a memória boa. Deixa eu ver. Quem mais? A escola dominical também ora, tá vendo? Maicon,
O departamento de música. Fala, Maicon. Pode ser das 5 às 6? Das 5 às 6. Maicon também sai para trabalhar de 4 horas da manhã. Mas aí, nesse horário de 5 às 6, a gente motiva os irmãos, né? Vamos lá. Irmã Geni. Cadê a irmã Geni? Tá ali. Irmã Geni, qual é o melhor horário ali para o círculo de oração feminino? Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, filho. Eu estava aqui pensando, eu acho que das 7 às 8 seria melhor, né? Mas posso conversar com a irmã Thaís? Não sei o que a irmã Thaís acha. 7 às 8. Cadê Thaísa? Thaísa está aqui. Vai, Thaísa. Cadê você? Fala aí. 7 às 8 tá ótimo. Tá bom? Certo. O masculino, o irmão Júnior mandou umas fotos para mim aqui das visitas que ele fez. Ele está junto com o irmão Irimar nessas visitas, então por isso que eles não estão aqui, mas depois eu falo com eles. Qual departamento que eu não falei? Cadê Eduardo? Já saiu? Eduardo? Cadê ele? Ah, tá aqui. Achei, Eduardo. Ô, Eduardo, a gente precisa de um horário para os obreiros, né? Tem alguns obreiros aí que não são itinerantes, os itinerantes, que não têm função na igreja ainda. A gente precisa botar um horário para os obreiros. O que você acha, Eduardo? Das 4 às 5? Vai todo mundo acordar cedo. Então tá. É a hora que chega o podcast já, do devocional. Ultimamente está chegando de 3 horas. Não precisa nem de despertador. Dorme mais. Então vamos lá. Grace, eu esqueci de quem, Grace? Deixa eu... Pronto. Ô, Grace, eu esqueci de quem? Dos casais. Os casais. Os casais. Grupo familiar. Casais, grupo familiar. Quem mais? E tem a idade de ouro, né? Idade de ouro. Idade de ouro é bom ver com o irmão Júnior, ele está visitando agora. Depois a gente vê. Os casais também, acho que não tem nenhum representante. Ah, tem? Não, não tem. E de grupo familiar tem missão e crianças. Sei. Deixa eu ver aqui. O grupo familiar tem irmã Francineuda. Cadê ela? Ou já saiu? Meu, então. A irmã Francineuda está com malandragem? Eu estou ouvindo. Ah, tá. Qual o horário do grupo familiar? 8 às 9. Não, é de 4 às 8 a campanha. Se é até 8, então bota de 7 às 8. Certo. 7 às 8. Deixa eu ver aqui o grupo familiar. É bom que participe a maioria das irmãs junto com o círculo de oração. Tá certinho que é o mesmo horário do círculo de oração feminino. Aí dá certo que as irmãs já oram no mesmo horário. Então, assim, irmãos, depois a gente vê, Grace, com a liderança dos casais, a idade de ouro, né? Irmão Júnior tá visitando. A gente vamos deixar ele resolver isso. E os departamentos mais que faltam. Acho que não falta mais nenhum além desses dois. Sim, as crianças, daí a gente vê com Clóvis, né? Hã? Círculo de oração masculino? É o círculo de oração masculino, o irmão Júnior, junto com o irmão Irimar, estão visitando, né? Os irmãos da idade de ouro. Daí a gente vê... Aí eles estão ali chegando, perto de Manaí. Ó, que bom. Daí é bom que já fala. Deixa eu ver se ele consegue falar ali. Eles estão lá por trás de Manaí, ó. Eles consigam abrir o microfone dela aqui. Tá uma peleja. Deixa eu ver aqui, irmãos, ó. É culpa da tecnologia, viu?
Olha lá, acho que vocês estão vendo ali, irmão Júnior, junto com o irmão Erimar, por trás ali da irmã Naí. Gabriel. Bom, então, depois a gente vê então com o irmão Júnior, mas eles estão lá, ó, irmão, junto com a irmã Naí, estão visitando, hoje estão na casa da irmã Naí, visitando o irmão Abel. Então é isso. Acerca também da escola dominical. Clóvis está aí na reunião. Clóvis está aí? Tá, só não está aparecendo o vídeo. Deixa eu ver se eu achei. Ver se eu consigo. É que eu não... Clóvis está ouvindo? Ah, tá. Pai do Senhor, Clóvis. Pai Senhor, tudo bem? Tudo bem, querido. Dá até uma vergonha falar perto de você com essa voz bonita, né? Tudo bem. Vai. Ô, irmão Clóvis, você acha que dá certo colocar as crianças na campanha do clamor da madrugada? Pastor, dá sim. A gente pode incentivar ali, fazer uma tentativa, né? Talvez não tenha muita participação, né? Porque as criancinhas elas já têm um outro perfil, mas a gente pode sim, pastor. Acho que de 7 às 8, então, né? Pode ser. Acho que é o horário mais viável para as crianças, né? Isso. Que bom que vocês estão aí, ó. Estão ali o casalzinho escondido, né? Com a câmera fechada, namorando nessa noite fria, né? É verdade. Muito bem, que bom. Querido, obrigado, Clóvis. Tu és uma bênção, viu? Manqueila também. Amém, obrigado. Então, eu acho que, por último, só vamos falar um pouquinho da escola dominical. A escola dominical... para o próximo trimestre, a casa publicadora não vai produzir novas lições. Irmã Luciene, já pode abrir o microfone aí para a senhora falar junto com o irmão Jorley. Pronto. Então, a casa publicadora não vai publicar novas lições. Então, teve a sugestão deles para a gente fazer o seguinte, para a gente implantar ou o discipulado da família, aquela revistinha do discipulado da família, ou então... está lá a irmã Luciene mostrando. Ou então a gente escolher uma lição antiga da CPAD e implementar ela. A princípio, a gente pensou em colocar o discipulado da família, só que é o seguinte, qualquer uma das opções vai ter custo, certo? A gente vai ter que pagar pela lição. Só que essa lição do discipulado da família, a gente viu recentemente nos cultos de terça-feira. Então, a gente tem uma lição que a CPAD está produzindo agora, eu não lembro o ano, se é 2003 ou 93, que fala da igreja em tempos de crise. 93, não é? Então, é uma lição que fala da igreja viva lá em tempos de crise e tal, que é um bom tema e bem atual para a igreja. Então, eu acho que a gente vai optar por essa, né, irmão Jorley? Isso é sobre Esdras e Neemias. Isso. Sobre o livro de Esdras e Neemias. E para os jovens e adolescentes, e no caso seria, no próximo trimestre, a lição que os adultos estão estudando agora, sobre a carta aos Efésios, não é? Então, inclusive, eles provavelmente não precisam comprar a lição, porque a gente faz a campanha dos irmãos doarem a lição, né? Para eles, os adultos. Tem para vender ainda, pastor. Ah, tem para vender, né? Inclusive, a minha não dou, tá certo? Que a minha faz parte da minha coleção. Mas aí eu queria que o irmão Jorley falasse um pouquinho sobre essa questão aí. Aí depois a gente encerra a reunião. Paz, Senhor, meus irmãos. Então, é assim, nós vemos uma queda na frequência da escola dominical. Nós entendemos que existem os grupos de risco, assim como os idosos, as crianças, né? Mas, mesmo assim, houve uma redução, né? Uma queda. Então, nós estávamos com cerca de 103 matriculados, agora estamos com 44. Mesmo assim, a frequência ela está baixa desses matriculados. Dessa última revista que nós adquirimos, né, em todas as faixas etárias, houve aqueles irmãos que solicitaram, alguns não apanharam, ainda tem alguns que estão em pendência. Então, a gente vai fazer esse pedido dessas lições, né?
mas é importante que os irmãos se comprometam, né? Tanto na participação da escola bíblica dominical, como na aquisição, né? Para que esse material não fique sobrando, né? Que isso traz prejuízo para o departamento. E que também motive, né? Você que é chefe de família, principalmente, né? Se tem criança em casa, então dá para fazer um revisamento, né? Ou deixar com um parente. Enfim, né? É importante a participação de toda a família, né? No caso, os adultos, jovens e adolescentes. Quando forem classes mistas entre jovens e adolescentes, não tenha essa rivalidade, né? Então, possamos aprender juntos, embora não seja a mesma lição que estão ali sendo ministradas, mas todas as lições elas são importantes para o nosso crescimento espiritual. E no caso do próximo trimestre, a classe de adultos e adolescentes aprenderão a mesma revista. Então, que motivem, né, os líderes. Então, não compareçam simplesmente quando for uma lição de adolescente ou de jovens. E também não esqueçam de suas contribuições também para a Escola Bíblica Dominical, para o departamento. Lembrando que o segundo domingo é para missões. Então, a Escola Bíblica Dominical também sustenta missionários. E que os irmãos motivem, né? Mesmo aqueles que não podem, talvez, estar participando de forma presencial, mas que também possam adquirir a lição e estudar em casa. Isso nada impede, tá bom, irmãos? E as lições que serão publicadas pela CPAD, não haverá aquele livro de ajuda, né? E não terá também material de capa dura, nem com letra grande, apenas as convencionais, de aluno e professor. É isso. Muito bem. Então tá aí, irmãos. Nós vamos trabalhar juntos, tá certo? Para todos os efeitos, a nossa igreja já está funcionando, não é? Só vamos orar e orar mais um pouquinho, porque a gente está com saudade dos nossos irmãos que não podem vir à igreja, né? Daqui da nossa reunião está ali o presbítero Eloy, a irmã Naí. Quem mais que não pode ir daqui? Irmão Paulino está indo para a igreja? Não está indo, né? Está no grupo. Está no grupo também dos que não podem ir. Então, vamos orar por esses irmãos que não podem ir, continuar orando, para a gente continuar fazendo a obra de Deus com alegria. Tá certo, irmãos? Olhe, as regras da igreja são as mesmas. Cantores e pregadores têm que ter carta de recomendação. Tem algumas coisas que eu falo, eu não posso detalhar para os irmãos, mas a gente tem muitos aproveitadores à solta por aí. Viu? Então, cantores e pregadores convidados têm que ter carta de recomendação e as normas da igreja são as mesmas. Por exemplo, presbítero divorciado da esposa. Nossa igreja não aceita. O presbítero tem que ser casado, tem que estar com a situação regularizada, senão não tem oportunidade. Lógico que ele pode ir para o culto e vai ser muito bem recebido, mas ele não pode exercer o seu ofício do presbitério, enquanto não se consertar. E qualquer obreiro, tá certo? Tem que ter carta de recomendação assinada pelo pastor dele, para a gente evitar qualquer problema na nossa igreja. E os problemas surgem, acreditem. Também, irmãos, essa questão aí dos cantores e pregadores, e eu vou dar um conselho pastoral para os irmãos. Vigiem, irmãos. Redobre a vigilância. Tá certo? Redobre, não aceite de maneira alguma murmuração na sua vida. Não, cuidado com mensagens no WhatsApp. Cuidado com o que você envia pelas redes sociais. Cuidado com o que você escreve. Porque tem muita gente aí, trabalhando para prejudicar os irmãos que trabalham na obra de Deus. E tem mais,
o irmão teve uma tristeza, se decepcionou com alguma coisa, já procure a sua liderança. Já me procure Thaisa. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu não posso falar na igreja. E, pelo amor de Deus, que não saia da nossa reunião. Mas eu praticamente não estou conseguindo dormir. Não estou, irmãos, conseguindo dormir. Está ali minha esposa, é testemunha. Não estou conseguindo. Já hoje minha mãe passou, acho que uns 40 minutos me dando sermão. Mas não vai me trazer sono, não. Não é que eu seja teimoso, é porque não está me dando sono mesmo. Preocupado com a vida dos irmãos. Preocupado com a nossa igreja. Então, assim, irmãos, cuidado, tá certo? Muito cuidado, vigie com o que você fala. Você fala uma coisa, chega notícia aos meus ouvidos que alguém falou lá no Nova Brasília. Alguém foi lá no Nova Brasília, murmurou, de repente, alguém encontra comigo e diz, ó, fulano de tal da tua igreja, estava no Nova Brasília, estava na praia, estava não sei aonde, murmurando, dizendo isso, aquilo de você. Lógico que eu não vou dizer, não vou repassar, essas coisas chegam e eu seguro para mim. A não ser que seja um crime hediondo, que graças a Deus não ocorreu ainda. Nem vai ocorrer, em nome de Jesus. Mas, assim, ó, vigie e mantenha a sua vida devocional em dia. Ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias. Não se permita, irmão, enfraquecer espiritualmente, nem morrer espiritualmente, tá certo? Porque é isso que o inimigo das nossas almas quer. Mas, em nome de Jesus, o inimigo das nossas almas é um derrotado. Uma vez teve um questionamento. Quando eu estava fazendo a escala para a Santa Ceia, alguém falou assim, por que não chama os itinerantes? Porque itinerante não dirige igreja. Quem dirige igreja sou eu, que sou pastor, são os presbíteros da igreja, são os diáconos. Né? Os itinerantes, eles escolheram o ministério da pregação, de sair pregando aí fora. Mesmo assim, eles ajudam. Hoje eu precisei deixar algumas cestas básicas em vários lugares. Não tinha quem me ajudasse, porque era no meio da tarde. A maioria dos irmãos aqui estão trabalhando. Eduardo, Samuel, Amarildo, Maicon. Enfim, estão tudo trabalhando. Aí eu chamei 2 itinerantes e eles vieram. E acreditem, me ajudaram a entregar a cesta básica na casa dos irmãos. Então, algumas coisas podem fazer, mas não é tudo. Tá certo? Para servir a Santa Ceia tem que ser os obreiros. Então, assim, ó, os irmãos, qualquer dúvida, perguntem. E mantenha a vida devocional em dia e mantenha a sua vida devocional sadia. Tá certo, irmãos? Vamos lutar juntos. Eu estou junto com vocês. Acreditem. A minha cara feia, vocês já estão acostumados. Na verdade, eu estou preocupado, às vezes. E quem não me conhece acha que eu estou com raiva, sei lá, mas não estou com raiva de ninguém. Na verdade, a maioria das vezes eu estou muito preocupado com alguma situação que eu tenho que resolver. Nesse período de isolamento social, infelizmente, 4 pessoas já tiveram que ir para a disciplina, né? Tiveram que ser afastados das funções da igreja. Por quê? Por pecado, irmão. Pecados terríveis, que vocês não fazem ideia. O presbítero Eduardo me acompanhou e, de certa maneira, está me acompanhando em algum caso ainda. E são coisas terríveis que nem convém que eu fale. Eu vou só dar uma coisa para os irmãos. Imagina pornografia não sei se eu posso dizer pornografia de 5ª categoria, Eduardo. Eu não sei, que eu acho que a pornografia em si já é de uma categoria muito baixa, né? Mas, assim, ó, pornografia de baixíssimo calão, tá certo? Homem batendo em mulher, entendeu? Mulher brigando com mulher na rua, escandalizando a igreja. Então, são casos assim, eu não me meto na vida de ninguém, mas são casos públicos que escandalizam a igreja, que ferem a igreja. E tudo isso, irmão, teve... o pontapé inicial foram as redes sociais. Foram mensagens no WhatsApp, no Facebook, tá certo? Vídeo que foi gravado e enviado pelas redes sociais. Então, por isso que eu estou dizendo aos irmãos, vigiem, que o inimigo está solta. Aqui na igreja, vez por outra, vou terminar agora a reunião, mas vou dizer a vocês, vez por outra, uma vez eu pedi socorro. Eu disse, irmãos, Thaisa agora está no período de isolamento, ela não está indo trabalhar.
Mas Thaís ainda trabalha 2 expedientes e estuda, faz faculdade. E eu disse assim, as irmãs que são esposas dos obreiros, fiquem sempre por perto de mim ali. Se você vir alguém se aproximar de mim com certa malícia, chegue junto, não tem problema. Irmã Rose de Eduardo já fez isso. Irmã Maria, esposa de Amarildo, já fez isso. Irmão Samuel já fez isso, não é? Jonas, irmã Priscila, sempre estão por ali me protegendo. Então é assim, ó. Vocês acham que eu estou livre dessas coisas? Não estou livre. Né? Semana passada, depois de um culto de ensino, que a glória de Deus caiu, veio uma irmã ali me cantar no final do culto. Já pensou? Pastor, seus olhos castanhos são a coisa mais linda do mundo. Ah, Satanás. Daí Thaisa já chegou perto ali. Não é verdade, eu não estou livre disso, não. Então, assim, ó, por isso que eu estou dizendo aos irmãos, vigie, tá certo? E ore. E qualquer coisa, fale comigo, que eu estou ali para lutar com os irmãos, lutar mesmo, estou para ajudar. Caiu, uma irmã sentou, ela não é da nossa igreja, sentou no bacio, caiu, de costa. Ninguém podia ajudar a irmã, eu fui lá ajudar, não tem problema, tá certo? Até isso. Né? Então, o irmão ali soltou o pitbull na rua e o pitbull saiu matando todo mundo. Alguém precisava botar a corrente no pescoço do pitbull. O dono do pitbull com medo. Daí, pronto, chama o pastor. Eu digo, mas já pensou, tá isso, agora pegar pitbull na rua? Mas eu vou, pronto. Peguei um pedaço de pau, meti na cabeça do cachorro, ele se aquietou, baixou a cabeça, assim, como um jumento que baixa a cabeça. Daí eu fui lá e botei a corrente no pescoço dele. Agora pega seu cachorro e vai embora para casa. Antes que ele levante a cabeça e tente me engolir. Pronto, resolveu. Então, assim, eu estou aí para tudo, irmãos, tá certo? Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu não sei se tem alguma coisa que os irmãos queiram falar. Eu vou fechar aqui o microfone de todo mundo. Depois eu vou abrir o microfone de todo mundo. Oxi, esse negócio tá meio doido. Ó, eu fechei, agora eu vou abrir. Aí, se os irmãos tiverem alguma consideração, podem fazer agora, tá certo? Deixa eu ver, Grace Keller, eu esqueci alguma coisa? Não? Agora a Júlia estava aparecendo ali. Né, minha princesa? Apareceu, chamou meu nome e deixou para ela. Irmã Elisângela está ali e não botou Davi para falar com a gente. Em nenhum momento. Né? A gente está com saudade. Está ali ele do lado, ó. Olha lá, correu. Está ali do lado, Davi. Né? Graças a Deus pela vida de vocês. Tem alguma coisa? Deixa eu perguntar, irmão Samuel, esqueci alguma coisa? Não, tudo certo, pastor. Tudo certo? Vamos lá, deixa eu perguntar mais alguém aqui. Eduardo. Engraçado. Não, tranquilo, pastor. Tudo tranquilo? Certo. Tudo certo. Então, presbítero Eloy Martins, fazia tempo que a gente não viu o senhor. Pastor, para mim é uma alegria muito grande. Eu quero cumprimentar o pastor e a igreja com a paz do Senhor. E quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Muito bem, graças a Deus. Então vamos orar, então, vamos agradecer. Manaí, a gente está com saudade de ouvir a voz da senhora. Ali, conseguiu abrir o microfone. Outra glória. Estão me ouvindo aí? Dá para ouvir. Tá? Saudade também, pastor. Não vejo a hora de voltar. Mas a gente tem que, como se diz, respeitar as normas, né? Mas muito em breve eu creio que a gente vai estar todos reunidos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Que bom, irmã Naí. Deus abençoe. Qualquer coisa, conte conosco. Amém. Tá certo? Tá lá o Davi com a irmã Elisângela. Ó. Apareceu ele ali. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Antes da gente orar, vamos fazer aquela foto oficial. Então eu queria que todo mundo abrisse a câmera ali. Michel, Robson. Todo mundo abre a câmera ali para aparecer. O Igor. Tá lá. O Michel. Abre a câmera, Igor. Gelson. Todo mundo deixa a câmera aberta. Elias. Vamos lá. Isso. O Marco velho tá lá.
Manda a França aparecer. O Igor vai idoso, cara, penteando o cabelo, tava dormindo sem vergonha, ó. Vamos fazer a foto, tá certo? Todo mundo rindo agora. Vamos lá, primeira tela. São duas. Deixa eu ir aqui, só um minuto. Geralmente o bicho dá tilt, mas foi. Vamos lá, agora a segunda tela. Todo mundo rindo, dando glória a Deus. Isso aí, muito bem. Agora foi. Foto ali com todos os nossos participantes. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Glória a Deus. E vamos continuar juntos, né, irmãos? Trabalhando, servindo a Deus com alegria. Eu quero convidar... Irmão Valdinei, consegue abrir o microfone? Consegue. Então, pode ser, irmão Valdinei. Então, peço ao irmão Paulino para fazer a oração, agradecendo a Deus conosco. Tá bom, então. Vai orar, então. Querido Deus e Pai, nós queremos te dar graça por tudo que temos visto e ouvido, por estas boas informações e também por esses avisos, Senhor, que quanto estamos passando dificuldade, mas temos alguém que nos é ao seu lado. Meu Deus, ainda que não podemos ir para a tua casa, mas temos alguém que cuida de nós, tem alguém que ora por nós. Pai, tu sabe todos aqueles que estão, Senhor, empenhados nesta obra. Tu sabe como abençoar e como pensar, dar sabedoria e graça. O teu servo que está na frente desse grande trabalho, com tanta dificuldade. Jesus, dá paciência e graça para que ele sempre possa suprir todas as necessidades. Saúde, Senhor, e assim sabedoria. Nesse momento tão difícil, Pai, abençoa cada um que está nessa reunião, cada um que assistiram, que sirva de elevo espiritual, que sirva, de Senhor, de benefício para a nossa vida espirituais. Pai, assim eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe todos vocês. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone agora, ficar à vontade. Presbítero Marcelo Rossi, eu lhe vi aí, querido. Deus abençoe sua vida. Está lá o diácono Robson também, meu amigo. É vizinho. Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? E a participação de vocês é muito importante. Daí vocês, para vocês verem o nosso padrão, né, as informações da igreja e repassar ali na congregação do Hebron, tá certo? São todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Então, agora pode falar com os irmãos. Estou vendo ali Davi, ó, tá aqui lá. Aqui tem as anotações da reunião. Tá. Davi. Estou lhe vendo lá. Cadê Júlia? Júlia já saiu? Tá ali, Grace. Grace escondeu Júlia também. As crianças, irmão. Saudade das crianças. Ela tá lá para dentro, escondida. Ali o Robson também, com o Robsonzinho pequeno, ó, do lado. Meu bom, querido. Deus abençoe, queridos. Olha lá, o Maria. Quem mais? Quem é a outra criança ali? Deus abençoe vocês. Misael também botou a minha princesa para dormir, ó, mais cedo, não é? Minha princesa que está chorando com saudade de mim, eu sei, Elô. Olha, Pedro! Que saudade do meu pastor, né? Oi, Júlia. Como é que tá? Ó o Miguel lá, ó. Como é que tá, Miguel? Deixa eu ver. E aí? E aí, Miguel? Beleza? Oi, Júlia. Tá bem? Tá bem? Tudo tranquilo. Ai, a gente tem que fazer, Clóvis. Tchau, com as crianças. Tchau. Ô, Clóvis, a gente tem que fazer o Zoom, pastor, com as crianças. Sim, está à disposição. Só deixa Deus usar vocês. No sábado à tarde. Deixa Deus usar vocês. A gente monta o pula-pula e filma também, para esse cara pulando em casa. É para matar do coração. Deus abençoe, queridos. Um abraço a todos.
Paz do Senhor a todos. Paz do Paz do Senhor. Senhor. Paz do Senhor.